Meses atrás, Joaquim havia escondido o chip que incrimina Lino em um porta-retrato com sua foto e não contou a ninguém. Nos dias de hoje, graças a uma briga com seu padrasto, Daphne encontra o chip no porta-retrato de Joaquim, mas não faz ideia do que se trata. Ela pretende avisar Bárbara o que encontrou no porta-retrato de seu falecido marido. Enquanto isso, Álvaro descobre que Lino penhorou os brincos que Olga usava quando morreu e faz perguntas ao comerciante. Pergunte ao seu tio, avisa o homem. Álvaro revela que Lino não é seu tio e os brincos não são dele. Álvaro exige que o comerciante lhe dê os brincos porque é uma prova para resolver o assassinato de Olga e sua filha. O homem não se comove e se nega a dar os brincos, além de ameaçar chamar a polícia. Quando Álvaro sai da casa de penhora, o comerciante telefona para reclamar com Lino pelos brincos roubados, contando o que aconteceu. Lino pergunta como era o cara que viu os brincos e o homem relata as características de Álvaro. Lino, na hora, se dá conta de que era Álvaro e garante ao comerciante que os brincos não são roubados. Álvaro liga para o delegado e marca de se encontrarem pessoalmente para contar o que descobriu sobre o caso de Olga. Infelizmente, ele não conta que está suspeitando de Lino. Lino diz a Bárbara que tem uma surpresa para ela e propõe desligarem seus celulares para se desconectarem do mundo. Bárbara concorda com a ideia e deixa seu celular com Lino. Álvaro recebe um telefonema de Lino do celular de Bárbara. Lino diz que quer encontrá-lo para explicar por que estava com os brincos de Olga. Álvaro se recusa a encontrá-lo e avisa que ele vai ter que se explicar com a polícia, o acusando de abusador. Lino ameaça Álvaro, dizendo que se não for ao encontro, sua mãe pagará as consequências e ele que nem tente chamar a polícia. Não a toque, desgraçado, exige Álvaro. Te vejo em meia hora, avisa Lino. Álvaro liga para Gael, que ainda está de carro na estrada em busca de Daphne. Álvaro não fala o que está acontecendo e só pergunta se ele viu sua mãe, se ela está bem. Gael diz que falou com Bárbara há pouco tempo e acha que ela deve estar no hospital com Gema. Álvaro liga para Gema, disfarça e pergunta se sua mãe está com ela. Gema informa que Bárbara saiu com Lino. Álvaro vai ao encontro com Lino em um prédio abandonado, onde encontra Graziella amarrada e com muitos ferimentos no rosto. Lino chega pelas costas e agride Álvaro na cabeça com um ferro, o deixando inconsciente. Graziella grita de pavor. Enquanto isso, Bárbara está no spa e não sabe como vai agradecer a surpresa que Lino fez a ela. Josefina reclama de Silvestre para Daphne, mas não se divorcia porque não teria como se sustentar. Daphne se mostra como exemplo de como seguir em frente sem um marido e incentiva sua mãe a se separar. Álvaro está amarrado e, ao recobrar a consciência, pergunta a Lino como está sua mãe. O bandido diz que ela está bem e só usou Bárbara como isca para atraí-lo até lá. Lino diz a Álvaro que Bárbara se iludiu sozinha pela estúpida necessidade que as mulheres têm de se sentirem amadas. Álvaro pergunta por que abusou e matou Olga. Lino afirma que não é um abusador, ele gosta muito das mulheres e fica louco, mas Olga foi uma exceção. Ele conta que encontrou Olga na casa dos Falcon quando foi buscar um material para Bárbara. Olga entrou na casa onde ele vivia e encontrou o celular de Álvaro que ele havia roubado. Se a arquiteta não tivesse se metido onde não devia, estaria viva. Lino a deixou inconsciente, depois escondeu seu carro e voltou para atraí-la até lá em seu próprio veículo, onde seu corpo foi encontrado. Lino ficou com seus brincos, porque sempre fica com algum pertence de suas presas.
O maníaco revela que sempre pensa que vai ser a última vez, mas não consegue parar. Álvaro pergunta o que ele e Calixto procuram e pede que deixe sua mãe em paz, prometendo conseguir o que ele quiser. Lino afirma que quer se casar com Bárbara porque já está cansado e já não tem energia para caçar mulheres. Maldito, infeliz, doente! Grita Álvaro revoltado. Tudo isso vai acabar em breve, garante Lino, quando eu caçar minha última presa, a mais difícil de todas. A que está me procurando há muito tempo. Ela será meu último troféu e depois dela te prometo que não vou sair para caçar, se referindo a Ariadna. Álvaro se desespera e exige que ele nem tente tocar em Ariadna. Lino encosta o cano da arma na testa de Álvaro e o ameaça. Silvestre chega em casa bêbado e, ao encontrar Daphne sozinha, tenta abusar dela. Felizmente, Josefina aparece pelas costas de Silvestre e o agride na cabeça com uma frigideira. Josefina revela que sua própria filha o acusou de assédio. Ela avisa Silvestre que vai denunciá-lo e o expulsa de casa. Enquanto isso, Gael está prestes a encontrar a casa de Josefina. Lino volta para o spa para buscar Bárbara como se nada tivesse acontecido. Josefina chora e pede perdão a Daphne por não ter acreditado nela. Daphne sugere que elas recomecem. Gael surpreende Josefina e Daphne com sua chegada. "Você aqui?" exclama Daphne. Lino acompanha Bárbara ao hospital para visitar Gema. Gael garante a Daphne que João mentiu e não teve nada a ver com a morte de Nestor. Gael quer que ela o acompanhe até o hospital para que João confirme o que ele diz. "Por que no hospital?" estranha Daphne. "João bateu no carro onde Gema estava com seus amigos", conta Gael. Gema também está internada porque o parto se adiantou. Ariadna envia uma mensagem para o celular de Álvaro. Daphne concorda em acompanhar Gael, mas duvida que João confirme sua história. Josefina e Daphne convidam Gael a passar a noite ali e contam sobre o ataque de Silvestre. Gael aceita, mas ficará no sofá para estar em alerta caso Silvestre apareça. No dia seguinte, Ariadna visita Tadeu no abrigo. O menino conta que as crianças não falam muito, ao que ele prefere assim. Tadeu quer saber quantos dias faltam para que seu tio Álvaro o leve para casa. Ariadna não sabe quantos dias, mas promete ao filho que ele vai sair logo de lá. Ariadna pede para dar um beijo, mas Tadeu diz que não é necessário e depois que ela vai, começa a contar para controlar sua ansiedade. Gael leva Daphne ao hospital para ver João. O rapaz começa a relatar que provocou o acidente de Nestor porque estava no celular. Ele desceu o barranco e foi até Nestor, que dava sinal de vida entre as ferragens. João perdeu o cartão da Automotiva Gama no local e fugiu assustado sem prestar socorro ao ferido. Um senhor foi testemunha. João nem imaginava que o acidente seria investigado por Daphne. Daphne recrimina João por sequer ter chamado uma ambulância para socorrer seu marido. Ela o culpa por ter o matado e deixado uma família devastada. Eduardo se muda para o apartamento de Ariadna e a assegura que vai reconquistá-la. Ariadna o trata com desprezo e ele pergunta se ela continua com suas investigações. Ariadna afirma que não colocaria Tadeu em perigo e informa que está trabalhando em uma revista de finanças, mas não tem por que lhe dar explicações. João diz a Daphne que a vida o cobrou pela desgraça que provocou e pede que ela o perdoe. Daphne não o perdoa por ter ficado viúva com 2 filhos e lembra que ele ainda vai ter que enfrentar a justiça, já que Pedro morreu no acidente.
João não se importa se for preso. Daphne admite que gostaria de reagir com agressividade, mas ele sequer merece que ela carregue esses sentimentos. Eduardo diz a Esteves que antes dos dólares de Linda acabarem, pensa em levar Tadeu e Ariadna para viverem nos Estados Unidos. Em Los Angeles, Linda se programa para procurar Eduardo. Daphne confessa a Gael que se livrou de uma carga que não a deixava viver tranquila, mas por outro lado se sente mal por ter duvidado dele. Daphne tem curiosidade em saber por que Gael estava estranho no dia do acidente de Nestor. Ariadna recebe uma mensagem supostamente de Álvaro e acha estranho porque ele não fala coisa com coisa, sem imaginar que é Lino. Lino coloca um corpo dentro de um saco preto no porta-malas de seu carro e diz: "Aqui nos despedimos. Adeus, Álvaro."